Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a aumentar o alcance. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. O tema de hoje é Lula, religiosidade e assistencialismo. Como a fé religiosa e estereótipos de bondade influenciam a noção de altruísmo de Lula e da maioria dos brasileiros. Como sabemos, acontece a reforma tributária. Ela poderá mudar algumas coisas na forma de como são cobrados os impostos. Mas a notícia é a de que o presidente Lula vai manter a isenção para instituições religiosas, apesar da forte campanha para que essas instituições paguem impostos. Inclusive igrejas bolsonaristas que vivem de caluniar Lula serão beneficiadas. O surpreendente bolsonarista espiritismo brasileiro também. Para Lula, religiões não podem pagar impostos por trabalharem com caridade. A iniciativa de manter a isenção de instituições religiosas é mais uma prova do conservadorismo de Lula. Um conservadorismo não estereotipado, mas que preserva estruturas que deveriam ser mudadas. Lula perde a oportunidade de melhorar o país ao se recusar a cobrar impostos de instituições religiosas, que seguem livres de pagar o governo, sob a desculpa de tutelar os pobres através do assistencialismo, uma gambiarra que até hoje não conseguiu acabar com a miséria, sendo apenas um reles consolo paliativo. Mas Lula é um religioso. Além de não querer briga com a bancada evangélica, acredita fortemente em Deus. Acredita que isentando igrejas, estaria fazendo a vontade do Criador do Universo, em um país onde a fé se sobrepõe à razão, em que quase 90% acredita que um gigante invisível ou alguma força oculta governa o universo. Mesmo sendo criticado pela parte bolsonarista destas instituições, Lula prefere pagar o mal com o bem, garantindo a isenção sob a desculpa de estar favorecendo os mais pobres. Assim como quase todos os brasileiros, Lula tem a noção de altruísmo herdada das religiões. Altruísmo é quase sinônimo de assistencialismo. Como não há instinto do ser humano ser altruísta, brasileiros entendem a caridade como doação de migalhas, quinquilharias e paliativos, se baseando no preconceito enrustido de que pobres são inferiores e que não merecem os mesmos benefícios das outras classes, sendo obrigados a se conformar com aquilo que recebem, que é muito inferior ao que é realmente necessário. Este pensamento preconceituoso tem muito a ver com o nosso instinto ganancioso. Pensamos ser altruístas porque nosso estereótipo de altruísmo foi consagrado por este assistencialismo. É desta forma que aprendemos a fazer caridade. Não queremos o bem-estar alheio. Queremos é posar de bondosos para obter prestígio e respeito social. Quem recebe ajuda que aceite o que é oferecido. Cavalo dado não se olha os dentes, mas pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é? É verdade. O ser humano não é naturalmente altruísta. O desejo de bem-estar alheio é algo que não faz parte de nosso instinto. O altruísmo só faz parte do instinto de algumas espécies de animais, como as formigas, abelhas e certos tipos de peixes e de aves. O instinto humano é o de ser ganancioso. É o de querer ter mais que os outros. O de querer ser melhor que os outros. O de ter mais e mais para si, e querer menos para os outros. O instinto de querer ser o maioral, o dono do mundo. O ser humano é naturalmente egoísta e ganancioso. O altruísmo, para os seres humanos, é um esforço. É algo que precisamos aprender a assimilar, às custas não somente de aprendizado, mas de muito sofrimento. Pois sofrendo é que se consegue entender problemas alheios. Algo que não acontece com a sempre feliz classe média, que hoje conduz as regras do pensamento de esquerda, lulista e puramente identitário, desprezando o trabalhismo. Bom, graças ao nosso natural egoísmo, não sabemos o que é altruísmo. Gananciosos que somos, queremos o melhor para nós e o pior para os outros. Mas a bondade nos ajuda a ganhar a credibilidade social necessária para satisfazer a nossa ganância. Pessoas boas atraem confiança de quem pode as beneficiar. Visando a nossa ganância, resolvemos fingir sermos bons, para atrair confiança alheia e os benefícios resultantes desta confiança. Pois ninguém vai ajudar pessoas más, é verdade. Assim aparecem as alucinadas religiões que patentearam a bondade e trazem a noção paliativa de altruísmo que distorce muito a nossa noção de bem-estar social. É como falamos, as religiões patentearam a bondade. Infelizmente a bondade virou especialidade de religiosos. Como se religiosos fossem os profissionais da bondade. Como os mecânicos de oficinas que consertam carros. Lamentável. A bondade é utilizada como forma de promover e perpetuar as religiões em seus domínios. Líderes religiosos são transformados em tutores da humanidade.
o que aumenta o poder conquistado por quem controla ou representa uma instituição religiosa. Transforma verdadeiros demagogos em supostos especialistas em altruísmo. Criou uma espécie de sistema que faz com que outras pessoas, sobretudo as mais ricas, sejam dispensadas de ajudar, já que acreditam que tem gente que já é preparada para isso. A necessidade das religiões de usarem a caridade para se promover acaba criando uma estagnação social que as faz funcionar como as oficinas. Se oficinas se sustentam graças a equipamentos fabricados para se estragar com frequência, as religiões existem por causa da pobreza, da miséria. Tirar os pobres da miséria acabaria com a existência das religiões, enfraquecendo lideranças e atrapalhando os interesses destes falsos filantropos. As religiões garantem que homens usem a fé alheia como instrumento de domínio, convencendo outras pessoas, no caso os fiéis seguidores, a fazer o que estas lideranças querem. Por isso, a caridade nunca deve ultrapassar os limites do paliativo, servindo de excelente meio de proteção para a ganância capitalista e de manutenção das injustiças sociais. Esse tipo de caridade fajuta, precária e paliativa serviu de modelo consagrado de altruísmo para a grande maioria da sociedade, principalmente a brasileira. A caridade praticada durante décadas não conseguiu acabar com a miséria. Pelo contrário, a caridade, da forma como é feita e como a conhecemos, é mais uma forma de consolação para a miséria que nunca termina. É uma espécie de água com açúcar para pessoas cuja esperança de sair de sua situação nociva está cada vez mais distante. Uma forma de fazer os cachorrinhos pararem de latir, permanecendo quietos no seu canto, respeitando a ganância, este direito dos supostos vencedores da luta pela sobrevivência. Mas Lula, que tomou este conceito estereotipado de caridade como modelo para seus projetos sociais, só faz as coisas para aparecer. Lula quer se consagrar como benfeitor, quer ser o Gandhi brasileiro, o Mandela brasileiro. Não quer melhorar o país, quer dar migalhas e paliativos. Se acabar com a pobreza, Lula fica sem poder se promover. Afinal, pobres são lindos, têm cultura diferenciada. Como os lulistas irão se divertir sem os pobres? Sem histórias lindas? Sem as alegres músicas, danças e filmes? Esta forma estereotipada de altruísmo infelizmente se consagrou. Toda vez que se fala em ajudar o próximo, sempre usamos como modelo formas paliativas. Ultrapassar os limites do paliativo significa abrir mão do excessivo supérfluo que nos conforta. Gananciosos, queremos sempre o melhor para nós. Queremos sempre mais e evitamos dar ao outro aquilo que queremos. Embora sutilmente cruel, isso não impede que tenhamos fama de bondosos, já que nos dispomos a praticar caridade paliativa, que é a forma de altruísmo que conhecemos em uma sociedade gananciosa como a capitalista. Afinal, as próprias religiões trataram de estereotipar também a maldade, para que os gananciosos capitalistas, consagrados como pessoas bondosas, não pudessem se enquadrar no perfil de vilões. Assim, a nossa deturpada noção de justiça social se consagra. Lamentavelmente, é o que entendemos como amor ao próximo. Políticos associados a carismáticas lideranças religiosas e a poderosos e riquíssimos empresários sabem disso, e usam formas paliativas de auxílio social para se promover sem evitar a ganância, dando pouco aos outros, para que o prestígio conquistado com a falsa fama de bom traga mais lucros para si. Estranhamente, as esquerdas compartilham deste ponto de vista equivocado. É de se lamentar que a noção de altruísmo dos brasileiros tenha se consagrado desta forma. Achamos que ajudar os outros é oferecer migalhas, quinquilharias e paliativos. Dar dignidade aos outros é muito caro. A ajuda dada nunca deve prejudicar a nossa ganância. Por isso, preferimos dar pouco aos pobres. Até porque, por serem considerados inferiores, pobres não merecem os mesmos benefícios desta classe média gananciosa e arrogante. Os pobres que aceitem o que é dado e se virem se quiserem dignidade. Lula, unido com os capitalistas, torna seus projetos formas de consolo social em um sistema ganancioso que se pretende se manter por séculos. Que ninguém pense que Bolsa Família, Fome Zero, sistema de cotas, SUS e outras formas paliativas de ajuda vão fazer uma revolução no país. Não vão. Ajudam, mas impedem a autonomia do povo pobre, que se torna refém de governos. Pobres, além de não se emancipar, não conseguem sair da miséria, tendo que se conformar com o que lhes é oferecido como benefício. Assim o sistema não muda e pobres continuam pobres, mesmo tendo a sua miséria amenizada por formas de ajuda que não mudam nada, além de exigir um cadastro humilhante para que benefícios possam ser obtidos com esses projetos.
Lula acaba perpetuando a pobreza, mesmo fingindo combatê-la. Mesmo fingindo tirar pessoas pobres de sua péssima situação sem perspectiva de cura. Mas Lula está tranquilo. As religiões e seus dogmas alucinados completam o serviço de filantropia barata. Afinal, pobre custa pouco. Se dá uns paliativos ao pobre para que este pare de reclamar. Dá-se comida para o cachorro não latir. Se algum pobre resolver reclamar, Flávio Dino, ministro da Justiça, apela para os sempre doces policiais, homens de bem, e manda baixar o cacetete. Mas a fé transforma, e deixemos que as lideranças religiosas, principalmente padres e médios espíritas, sempre solícitos, a oferecer o paliativo que fará com que os mais necessitados permaneçam na miséria crônica, de forma mais conformada com reles paliativos. O que são esses paliativos que se não acabam com a dor, servindo apenas para suavizá-la, impedindo o pobre de ficarem revoltados e de agredir os cidadãos membros das classes superiores? Esse altruísmo fajuto e precário, puramente paliativo, perpetuou as mesmas injustiças que temos há séculos, desde que um andarilho chamado Jesus, considerado por muitos o próprio Deus vivo, decidiu supostamente a inventar a caridade que nunca eliminou as desigualdades, servindo mais para proteger a ganância capitalista, através da falsa bondade consagrada pelas inúteis e alucinadas religiões, cheias de dogmas absurdos e contraditórios, e que promovem e satisfazem os interesses de lideranças religiosas. Com isso, o povo ainda sofre, mas Lula e seus amiguinhos capitalistas estão tranquilos. O sistema é estabilizado e o direito à ganância estarão protegidos. Por hoje é só. Agradeço a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.